Se você sente que sua vida está paralisada em algum sentido porque você sente uma necessidade muito forte de ficar conectado aos seus pais, seja morando junto ou ali cuidando deles, esse vídeo é para você. Esse é um dos vídeos que eu diria que é um dos mais importantes aqui do canal, porque essa é uma temática sempre muito sensível quando eu trago, porque parece que eu tô de alguma maneira ofendendo uma quase que um dogma que a gente tem, principalmente na cultura latina, brasileira em especial, de que os pais, sendo essas figuras sagradas, elas deveriam ser quase que intocáveis quando a gente pensa em termos de temáticas familiares. Mas a verdade é que na prática a gente vê vidas humanas, sejam adultos, sejam crianças, passando por conflitos emocionais por conta dos pais. Os pais não são pessoas perfeitas, inquestionáveis, e a gente precisa colocar o dedo nessa ferida que é quando os filhos passam a cuidar dos pais, e costuma isso acontecer na infância até a vida adulta, e eu quero falar desse processo todo, infância, vida adulta. Existe dentro do espectro de possibilidades, se a gente pudesse falar assim, um extremo que é o extremo da criança e do filho infantilizado. Ele é poupado das coisas, não é colocado a par de decisões e de tomada de consciência de autonomia. Criança infantilizada, mimada, vamos dizer assim. E no outro extremo, a criança que é super educada, correta, cuidadosa, precocemente adulta, que a gente chama de um processo de parentalização, que é quando existe uma inversão dos códigos de cuidado, onde os adultos que deveriam ser cuidadores se tornam os cuidados. E eu queria falar um pouco disso nesse vídeo, de 3 aspectos muito cíclicos que existem nessa dinâmica, e cíclicos porque eles se realimentam, que vão deixar você com a cabeça alerta para entender se você está vivendo de fato isso ou não. O primeiro aspecto, como eu já falei, é o de parentalização, que é a inversão dos papéis de cuidadores. É como se a criança assumisse uma responsabilidade meio esmagadora, que ela pode ser tanto instrumental como emocional. Instrumental quer dizer que o filho toma atitudes de cuidados concretos, seja de cuidar da comida, da casa, de outros irmãos. E a gente vê isso com muita naturalização, principalmente em famílias que têm muitos filhos. Então é quase que uma tradição os mais velhos assumirem uma responsabilidade precoce que sacrifica o aspecto lúdico da infância para uma vida de pais precoces, vamos dizer assim, dos irmãos, mas não só isso, em relação aos próprios pais. Ou de um suporte emocional, e vocês já devem ter ouvido aquelas histórias de filhos confidentes. Ah, que bonitinho, meu filho ele é tão maduro, ele é tão adulto que ele quase que me ajuda, ele me cura, ele me traz verdades profundas. Olha esse vídeo dele falando para mim a respeito do desapego humano com 7 anos de idade. Não é lindo? Parece, de fato, quando a gente vê uma criança de 7 anos adotando essa postura, parece, mas na prática o que acontece é que a gente está sacrificando um processo importante do desenvolvimento psicológico, que é o desenvolvimento da leveza, flexibilidade, da fantasia. Não que você vai deixar a criança
a Deus dará sem fazer nada e sem ter implicação. Pelo contrário, você vai fazer ela participar do processo todo da casa, mas não ela como estrategista e organizadora disso. No caso das famílias com parentalização, os filhos eles às vezes passam a tomar cuidado, tomar conta emocionalmente dos pais, e isso é muito problemático, porque é como se a postura regressiva dos pais abrisse espaço para uma postura mais progressiva dos filhos de tomar conta do espaço. E normalmente isso acontece com uma criança que tem uma dose grande de disponibilidade, sensibilidade, empatia, e ela tem uma sabedoria que é meio que impressionante. E isso obviamente mexe com a criança e estimula um tipo de vaidade daquela pseudo-capacidade adulta que a criança tem e que faz com que ela também não consiga sair desse papel porque ela se sente sendo importante, necessária e imprescindível, indispensável para os pais, só que de uma maneira bem problemática. Um segundo aspecto muito presente nesse tipo de dinâmica é a de famílias caóticas, instáveis. O que quer dizer? Os filhos, quando pequenos, eles dependem de uma certa estabilidade dos pais. Estabilidade mínima, pelo menos. Uma previsibilidade importante que é de poder contar com o amparo dos pais. E nesse caso da inversão, da parentalização, o que acontece é que as crianças às vezes podem contar com os pais e às vezes podem não contar por mil motivos diferentes. Eu vou citar alguns aqui. Às vezes num processo de imigração, de migração, acontece com muita frequência porque a vida dos pais acaba ficando um pouco caótica, eles precisam de uma jornada de trabalho dupla ou sobrecarregada, em condições materiais muito, muito, muito precárias, em que os filhos eles precisam meio que assumir responsabilidades muito antes da fase que eles precisariam. Então os pais eles não têm condições às vezes de prover uma disponibilidade de presença, de tempo, de espaço para poder efetivamente cuidar dos filhos e falar, agora você é a criança aqui. Então a criança ela é projetada por uma condição muito dura, vamos dizer assim, da vida, antes da capacidade efetivamente dela poder processar tudo aquilo. Também acontece em casos de divórcios, que eu chamo de divórcios trágicos, que são aqueles divórcios que os pais enfiam a criança no meio, é uma bagunça. Eu já até falei disso numa série de vídeos, na playlist que tem aqui sobre divórcio, que é uma bagunça, uma confusão, que os pais enfiam os filhos no meio da história, fazem chantagem, tomam o filho como confidente, como pombo correio para poder mandar mensagem, recado para o ex, que é pai ou mãe no caso. Então, esses divórcios trágicos costumam provocar esse tipo de situação porque a criança se vê impelida e demandada a lidar com dilemas amorosos que ela nem entende o que isso quer dizer. Também acontece muito com famílias que a gente chama de monoparentais, em que um dos pais basicamente cuida da criança exclusivamente. Então é a mãe ou é o pai, seja por conta de um abandono ou seja por conta da morte de alguém. Então isso costuma acontecer porque a criança é chamada às vezes para uma posição quase que de maridinho, esposinha de quem ficou, e ela acaba sendo projetada nessa posição do cuidador, em especial se nesse processo todo a pessoa do pai ou da mãe ficou com algum tipo de sequela e problema de ordem psicológica mais acentuado. Também isso acontece quando quando os pais eles passam por algum tipo de adoecimento físico ou psicológico mais pesado, mais grave. Normalmente em casos em que os pais, a mãe ou o pai tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, precisa passar por algum tipo de internação, algum tratamento mais complexo, ou algum tipo de ameaça de suicídio, enfim.
quando a criança ela de alguma maneira precisa ficar lendo e interpretando os sinais dos pais que ela não teria condições de fazer isso se não fosse naquelas condições. Então ela tem que ficar cuidando fisicamente, por exemplo, de um pai convalescente. Então vocês verem que não é uma coisa assim meio que de malandragem, né? Existem certas circunstâncias da vida que às vezes põem as crianças em situações bem difíceis. Uma situação também complexa e complicada é quando os pais têm algum tipo de vício, de algum tipo de adicção com alguma substância química ou com álcool, e a criança ela tem que se ver com um pai, com uma mãe, com o drogado, passando por crises e abstinências e altos e baixos, aquela loucura toda que a gente sabe que algum nível de vício pode causar na vida da pessoa. Os filhos acabam, sei lá, socorrendo o pai na rua, a mãe na rua, porque estava drogado, estava chapado completamente, então isso acaba criando algumas dificuldades. E como eu falei já, às vezes em famílias onde tem muitos filhos, e aí meio que quem é mais velho toca cuidar de quem é mais novo, e aí vira aquela escadinha de todo mundo abnegando da própria infância, porque os pais normalmente não dão conta de ser um suporte emocional e social para os filhos com qualidade, com individualidade, olhando para cada um com as suas próprias necessidades. Então são coisas muito difíceis de poder lidar. Pensando um pouco em função disso, antes de falar do terceiro item, queria convidar vocês para conhecerem o livro Maturidade Emocional, que é o meu mais recentíssimo lançamento. Você vai ver aqui na descrição o link do pré-lançamento com desconto e tudo mais, que vai acontecer efetivamente no dia 24 de fevereiro, que vai ter uma live inclusive no meu Instagram, Fred Matos com 2 T's. Estou muito feliz com o lançamento desse livro, um jabá honesto e feliz porque é uma realização. Tenho certeza que esse livro vai trazer muitas reflexões importantes. É um livro teórico, prático, tem mais de 60 exercícios aqui. Eu diria que é um livro de autoajuda de alta qualidade, não são aquelas autoajudas mequetrefe que não ajudam as pessoas de fato em nada. Recomendo, espero que você goste. Da parte dos filhos, especialmente quando eles ficam adultos, você vai notando uma dificuldade dos filhos assumirem a própria vida e lidarem com as consequências disso. Então eles acabam assumindo a vida dos pais como se fossem a vida deles. Então eles abdicam de fazer as próprias escolhas amorosas, às vezes profissionais, financeiras, de tomar o rumo e a rédea da própria vida para poder ficar cuidando e viver em função dos dramas e necessidades dos pais. Normalmente acaba sofrendo muito de uma certa culpa crônica, porque os pais injetam um pouco isso é bem delicado, porque no final das contas a pessoa tem um desejo de simbiose, como se ela e os pais pudessem ser exatamente a mesma coisa. E apelam às vezes para um senso de lealdade, e é aquela tipo de lealdade para não crescer. Eu tenho tanto medo da vida adulta que eu me escondo atrás das necessidades dos meus pais para não viver a minha vida efetivamente. E isso é bem complicado porque muitas vezes o resultado disso é um sentimento meio que de solidão, né? Porque parece que a pessoa não cria relacionamentos de amizade porque os pais viram os grandes amigos, e de falta de identidade. A pessoa não sabe exatamente o que ela quer, o que ela vai buscar, porque ela não tem muita clareza das necessidades dela, porque as necessidades delas estão em função da necessidade dos pais. Então isso acaba sendo bem problemático. E a gente vê isso na prática quando os filhos, por exemplo, não saem de casa, tem um alto índice de visitação exagerada, desnecessária. Isso
isso quando os filhos não deixam os pais interferirem no próprio relacionamento, então vira aquela coisa dos sogros invasivos. Eu já falei muito disso aqui num vídeo sobre síndrome de Peter Pan, né? Ou no vídeo que eu falo sobre sogra, que é uma coisa bem complicada. E a gente vai ver também na prática do adulto 2 tipos de perfis como resultado dessa parentalização estranha. Um que pode virar um adulto meio infantiloide, que pode ser em algum nível incapaz, ou ele está tão cansado de cuidar das coisas, de ter feito isso a vida inteira, que ele começa a se comportar como um crianção na vida adulta depois de ter passado por tanta pressão. Ou, que é o mais comum, não sei exatamente estatisticamente, porque não tem uma estatística disso, mas eu chutaria que é um pouco mais comum, que é o reforço desse papel. Né? Então, são aquelas pessoas ultra cuidadoras que provavelmente vão se enfiar em profissões de cuidado, né? Então, psicólogo, médico, enfermeira, professor, aquelas coisas que vão cuidar, ou profissões às vezes de liderança, de gerência, de comando, porque elas de alguma maneira já foram treinadas desde muito cedo a lidar com tudo isso, o que é bem pesado, mas enfim, história da vida cotidiana. Então, na prática, tem todos esses elementos complexos de convivência difícil e de dilemas emocionais que essas famílias acabam criando. É culpa de alguém? Alguém falou, hoje vou ferrar com os meus filhos. Nossa, hoje eu vou ferrar com a minha vida. Não, mas simplesmente aconteceu. Normalmente esses pais que precisam de ajuda também foram filhos de pais, às vezes mais disfuncionais, que não conseguiram suprir certas necessidades e carências. Então, isso costuma ser uma tendência meio que transgeracional, uma sequência de dores, de necessidades não atendidas que viraram esse tipo de comportamento mais problemático e tóxico. Eu realmente espero ter ajudado. Esse livro, ele também é criado, eu falo muito disso, da coisa de maturidade na família, então falo de relacionamento, família, de características pessoais, mas eu falo muito disso, então ele feito exatamente para poder atender esse tipo de demanda. Espero que ele também seja um bom complemento. Se esse vídeo aqui te chamou a atenção, fez sentido, curta, compartilhe nas redes sociais, comente aqui embaixo para a gente poder falar. Os comentários enriquecem muito isso, sugiram temas também outros. Se quiserem saber mais sobre esses e outros temas, no Fredflix você vai encontrar um curso sobre autoestima, acho que também vai ajudar muito nesse sentido, fredflix.com.br. E se quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Um beijo.